Bom, no nosso capítulo 8, nós vamos falar do Tratado de Tordesilhas, mas nós vamos falar também das grandes navegações, né, que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se ao mar, né, em busca de riquezas, né, em busca de explorar as riquezas. E o grande objetivo dessas navegações de Portugal e Espanha era justamente buscar uma nova alternativa, né, uma nova rota para as Índias, no Oriente, já que Gênova e Veneza dominavam a rota desconhecida. O objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar, né, com o comércio das especiarias. Bom, e a relação entre essas nações e o que iria acontecer entre Gênova e o que acontecia, melhor falando, entre Gênova e Veneza, era que eram cidades que compravam e vendiam bastante especiarias. Por isso que Portugal e Espanha estavam assim interessados, né, no comércio que acontecia nessas cidades, porque eles iriam lucrar bastante com essas especiarias. Bom, e nessa época as disputas entre as nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava assim, bulas papais, né, para encerrar os conflitos. Então, a bula na Igreja Católica Apostólica Romana é uma carta bem especial, um documento relativo à matéria de fé ou questões gerais, né? E que possui um selo do Papa. Uma dessas bulas foi a Bula Papal Romanus Pontifex, em 1455, que ela foi determinada e tinha como objetivo que Portugal e Espanha teriam o direito às terras além mar, conquistadas e também a conquistar. Outros tratados, a exemplo do Tratado de Alcózovas, né, de 4 de setembro de 1479, indicam que Portugal era grande nação nessa época, pois dominava grande parte da costa da África e também da costa do sul da Ásia, né? Já que conseguiu chegar ao Oriente, contornando o continente africano. Entretanto, a Espanha também bancou várias expedições que seguiram para o oeste, chegando às terras americanas. O Papa Alexandre VI da Espanha dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantia todo o continente americano à Espanha. Então criou-se um clima ali de rivalidade, né, e desconfiança também entre Portugal e Espanha. O rei de Portugal, Dom João II, sentiu-se assim, muito prejudicado pelas determinações papais, recusou acatá-las e depois de várias negociações diplomáticas, Portugal e Espanha chegaram a um acordo em 7 de junho de 1494, assinando na cidade de Tordesilhas um tratado luso-espanhol que dividiu o mundo em dois hemisférios, a partir de um meridiano que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que se chamou Tratado de Tordesilhas, e foi o primeiro a delimitar um território considerando a forma esférica da Terra. Bom, mas algumas terras ainda provocavam muitas disputas entre essas duas nações, pois não havia sido definido nada. Por exemplo, a partir do ponto de Cabo Verde, início ou final, deveriam ser medidas essas 370 léguas. O limite geográfico do tratado possibilitou aos portugueses e espanhóis nos séculos que se seguiram a introdução da sua cultura, religião e também a língua. Não
somente no Novo Mundo, mas também na África, na Índia, em todo o continente, extremo Oriente, tá bom? Partindo desse princípio, pode-se afirmar que o Tratado de Tordesilhas é um dos acontecimentos mais importantes da história das relações internacionais, pois, ao ser estabelecido inicialmente de forma pacífica, proporcionou assim a divisão de terras descobertas e também a se descobrir, né? Então, alguns ajustes e erros foram identificados posteriormente. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas duraram até o ano de 1750, com o Tratado de Madrid. Porém, né, essas polêmicas existiram por muito tempo. E essas disputas não impediram os portugueses de se apoderarem do território brasileiro, embora durante assim muito, mas muito tempo mesmo, não tenham demonstrado interesse por novas terras, assim como os espanhóis de grande parte do território americano, bem como os ingleses também. Bom, e além dos ingleses, né, também os franceses. E com a chegada dos portugueses, foi registrada assim uma bem documentada, né, pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que detalhou o encontro com os indígenas e acabou descrevendo a paisagem natural da nova terra. E também, né, daqui do Brasil. Claro que era nova terra para eles, mas era a nossa terra.